E aí galera, tudo bem? Voltamos aí na sequência com a aula agora 17, inciso 69 e seguintes. Vamos falar então um pouquinho hoje sobre mandado de segurança, inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal. Diz o texto, pessoal, conceder-se-á mandado de segurança para proteção, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que eu gostaria de falar para os senhores aqui, que muito tem caído em concurso público, no que se refere à questão do conceito de mandado de segurança. A gente vai trazer para vocês já a lei de 2009, né, que revogou a lei 1533 de 1951, da década de 50, e essa lei, a nova lei do mandado de segurança, ela traz aí o conceito do mandado de segurança, que é basicamente a reprodução do texto constitucional. No entanto, cabe aqui nós salientarmos que a doutrina tem sempre, de maneira geral, falado sobre o que é que deve ser considerado, a jurisprudência também, no quilate dos julgados do Supremo Tribunal Federal, o que é o direito líquido e certo. E se chegou à conclusão que não é o direito, efetivamente, que deve ter liquidez ou certeza para que seja admissível o writ constitucional, mas sim o direito líquido e certo. Direito líquido e certo é, na verdade, o fato certo, no sentido de que essa prova da liquidez, ela deve haver uma prova pré-constituída, tá? Da liquidez e da certeza no que diga respeito ao fato. Então, o fato que tem que ser certo e não, efetivamente, como está a entender o direito, né? E sim o fato certo. Guardem isso para concurso público, vale a pena. Bom, algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal que são relacionadas a esse inciso sobre a análise. Então, a súmula 632 é constitucional, estou lendo a súmula é constitucional, lei que fixa prazo de decadência para impetração do mandado de segurança. Súmula 630, a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interessa apenas a uma parte da respectiva categoria. Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 512, está terminando as súmulas, não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. Súmula 510 do STF, praticado o ato por autoridade no exercício da competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Súmula 430. Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o MS. Tá? Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Súmula 270, não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da Lei 3780 de 60, que envolve exame de prova ou de situação funcional complexa. Súmula 269, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança. Súmula 261, não cabe mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado. Súmula 267, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passivo de recurso ou correição. Súmula 267. Súmula 266, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. O mandado de segurança, súmula 101, não substitui a ação popular. Bom, na leitura, ou dessa leitura
ano passado que nós estamos fazendo das súmulas do STF que estão relacionadas direta e indiretamente aí com o inciso sob análise do artigo 5º do texto constitucional, a gente pode fazer umas conclusões rápidas, só para que a gente fique bem firme nesse solo que é o das ações mandamentais. O mandado de segurança, o writ constitucional MS, ele tem então o intuito de ser uma garantia constitucional para afastar a ingerência, o poder, o abuso do poder do Estado. Mas para que isso aconteça, alguns requisitos do MS devem ser cumpridos. Tá? Então, essa é a razão em que no MS não há se falar em dilação probatória, exame pericial, complexidade. Toda vez que houver complexidade na causa, a ação, a via mandamental não é a própria, a melhor. Né? O mandado de segurança ele tem que demonstrar uma pré-constituição probatória e apresentar aí, indicando o fato certo para que a autoridade judiciária conceda a ordem, ok? Já adentrando na Lei 12.016 de 2009, nós temos o conceito legal no artigo 1º do mandado de segurança dessa ação constitucional. Consider-se-á, estou lendo o dispositivo da lei, consider-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Veja só a abrangência dessa ação. Parágrafo 1º. Equiparam-se as autoridades, para os efeitos dessa lei, os representantes ou os órgãos dos partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente, evidentemente, né, no que disser respeito a essas atribuições. Um parênteses aqui, já com os nossos comentários, a novidade da lei, então, referentemente aos partidos políticos. Vejam só, cuidado aí com as provas da OAB e concursos de forma geral. Parágrafo 2º. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias do serviço público, né? Por exemplo, Ecovias. Parágrafo 3º. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. Então vejam só nos nossos comentários aqui, a autoridade, quem é essa autoridade coatora? É aquela que tem o poder de decidir sobre o ato impugnado. É aquela autoridade normalmente indicada pela doutrina, em que ela é competente para o desfazimento do ato, né, perpetrado. Artigo 2º da lei. Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o MS houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Né? Então vejam só, se for autoridade coatora com prejuízo ao patrimônio aí da União ou entidade por ela controlada, normalmente autarquias, fundações públicas, né? A competência será federal, da Justiça Federal. Vejam também o artigo 109 da Constituição Federal, onde lá os senhores poderão ver toda a competência da Justiça Federal. O artigo 3º diz o seguinte: o titular de direito líquido certo, que nós falamos já, né, que é o fato certo, decorrente de direito em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar o MS em favor do direito originário, se o seu titular não fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput desse artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23, contado da notificação. Em caso, para artigo 4º, em caso de urgência, é permitido observar os requisitos legais
impetrar mandado de segurança. Olha a novidade aí, pessoal, por telegrama, a radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Né? Vejam só, um parênteses aqui, que no âmbito da Justiça Federal, as intimações já são feitas de forma eletrônica, no JEF e também nos Juizados Especiais Federais. Também no Estado, a gente está verificando a possibilidade dos advogados, né, apresentarem suas petições com a criptografia, né, com aquela proteção, né, aquela criptografia assimétrica, com assinaturas digitais, já hoje, evidentemente, admitidas legalmente, né, no texto constitucional. Vejam também que é interessante para concurso público saber um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet e um pouquinho da medida provisória 2200-2 de 2001, que é a medida que vai tratar da ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas, né, do Brasil. Vejam lá tem o conceito de documento eletrônico, enfim, é muito importante o estudo dessa nova área do direito digital. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio, inclusive o eletrônico, né, a autenticidade do documento e imediata ciência pela autoridade. Parágrafo 2º. O texto original da petição deverá apresentar nos 5 dias úteis seguintes. Parágrafo 3º. Para os fins desse artigo, em se tratando de documento eletrônico, lá de novo dos documentos eletrônicos, serão observadas as regras da infraestrutura de chaves pública brasileira ICP Brasil. Vejam lá que essa regulamentação está na MP 2200 de 2001. Ok? Artigo 5º. Não se considerar mandado de segurança quando se tratar, inciso 1º, de ato de qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Inciso 2º, da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Inciso 3º, da decisão judicial com trânsito em julgado. Um parênteses aqui, em breves comentários. Por que isso? Porque a ação mandamental ela é admissível quando não houver possibilidade mais nem de habeas corpus, nem de habeas data, e quando, relembrando as súmulas que nós já lemos para vocês, en passant, que toda vez que houver uma decisão judicial, por exemplo, com trânsito em julgado, não se fala em mandado de segurança, deve-se cumprir a decisão judicial. Ou quando houver recursos com efeito suspensivo, né, não há prejuízo, não há perigo, e nós estamos em âmbito de ações judiciais ainda. Então é essas que devem ser utilizadas, o poder geral de cautela do juiz, dos magistrados, enfim. Né? Mas quando todas essas hipóteses elas não existirem mais, existe aí albergado no texto constitucional o mandado de segurança para a pessoa, para o cidadão, enfim, para qualquer um poder utilizar, se valer dessa via, dessa garantia constitucional. Interessante falar um pouquinho também da processualística da lei, né? Da sentença, isso cai em concurso, né? Da sentença denegando ou a que concede MS, cabe apelação. Então, cuidado com os recursos, que vai cair em provas objetivas justamente que recurso cabe, exatamente como está na lei ou na Constituição. Parágrafo 1º. Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente, olha só pessoal, ao duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É o chamado reexame necessário. Algumas causas, elas são necessariamente submetidas a uma nova análise. Por quê? Qual a razão disso? A razão é o interesse público. Existem alguns tipos de demandas onde algumas pessoas jurídicas, por exemplo, a União, nesse caso aqui, né, em desfavor, por exemplo, da União, em alguns casos previsto na norma, onde que se houver esse desfavor, é possível não, a lei determina o reexame obrigatório, o reexame necessário chamado duplo grau obrigatório. Ok? Aqui nós trouxemos para vocês também, rapidinho, algumas, vamos dizer assim, julgados, né,
recentes, de 2016, e depois vocês podem ver com calma, né? Aqui nesse julgado que eu trouxe, do STF, diz que, embora haja questionamento sobre a questão da constitucionalidade do artigo 14 dessa lei, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a nova lei do mandado de segurança, que questionou-se a questão da constitucionalidade. Depois vocês leiam com calma, tá? Esse julgado, o relator ministro Roberto Barroso, a decisão é de fevereiro de agora, 2016, vale a pena, é o MS 33729, MC, agravo regimental, né? Pessoal, por enquanto é isso. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a Deus, essa oportunidade de a gente estar juntos aqui de uma forma gostosa, informal, via YouTube, e mandar um abraço para todos vocês mais uma vez, e já já a gente volta.